Lá por volta de 2014, um engenheiro de software do Vale do Silício se deparou com o que ele considerava um grande desafio de eficiência. Para ele, ter que parar o trabalho para ir ao mercado, cozinhar e até mastigar era uma perda de tempo. E com aquela ambição típica de quem cria novas tecnologias, ele decidiu hackear a nutrição. Ele misturou vitaminas, minerais e proteínas no laboratório, calculou a dose exata que o corpo humano precisa para funcionar em alta performance e batizou esse pó bege de Soylent. Ele queria, claro, poupar o seu próprio tempo, mas a longo prazo a ideia era criar uma alternativa de baixíssimo custo que pudesse até mesmo ajudar a combater a fome no mundo. Nós sabemos que a alimentação humana é muito mais complexa do que isso. Envolve cultura, afeto e economia. Mas essa história ilustra muito bem o que o sociólogo Evgeny Morozov chamou de solucionismo tecnológico. Essa crença imensa, genuína e muito sedutora de que os problemas mais difíceis da humanidade podem ser resolvidos de forma inteligente, desde que a gente tenha um aplicativo ou o algoritmo certo. E é exatamente essa vontade gigantesca de, entre aspas, hackear a realidade e resolver desafios colossais que o setor de tecnologia está, agora, direcionando para o planeta inteiro. No episódio passado, nós vimos como a inteligência artificial já habitava o nosso cotidiano de uma forma invisível. Mas nos últimos anos, o discurso global em torno da IA avançou por um novo patamar. Ela deixou de ser vista apenas como uma tecnologia útil para automatizar tarefas e passou a ocupar um lugar simbólico muito mais poderoso. Governos, fundações, empresas e organizações começaram a olhar para a inteligência artificial como uma promessa de transformação civilizatória. A ferramenta que finalmente poderia nos ajudar a monitorar natureza em tempo real, antecipar desastres, acelerar diagnósticos médicos e ampliar a rede de proteção social. Eu sou Vitor Vasques. E eu sou Andressa Giordano, e nesse segundo episódio da nossa temporada nós vamos investigar a promessa do bem. O que exatamente a inteligência artificial tem a nos oferecer quando a sua gigantesca capacidade matemática é direcionada para o impacto socioambiental? Quais são os resultados fantásticos que nós estamos colhendo na ponta da linha e como nós podemos garantir que o solucionismo beneficie todos de forma justa? Inova Social apresenta A Era da Inteligência Artificial, Episódio 2. A Promessa do Bem. A crise climática é a pauta mais urgente do nosso tempo, com eventos extremos acontecendo com uma frequência cada vez maior. E se existe uma área onde a inteligência artificial é frequentemente apresentada como uma solução incontestável, é na proteção do meio ambiente. Para entendermos isso, nós temos exemplos brilhantes acontecendo agora mesmo no Brasil. O nosso território é gigantesco. Monitorar os nossos biomas, a Amazônia, o Cerrado, a Caatinga e o Pantanal, só usando o trabalho humano tradicional é uma tarefa imensa. A gente precisa de ajuda para conseguir enxergar. E é aqui que entra o trabalho incrível de redes colaborativas como o Map Biomas. Eles utilizam imagens de satélite aliadas a redes neurais e aprendizado de máquina para analisar 40 anos de transformação da cobertura do solo brasileiro desde 1985. A máquina processa imagens com uma velocidade que seria humanamente impossível para qualquer analista. Hoje, graças a essa união entre ciências de dados e a ecologia, o sistema de alerta consegue identificar cicatrizes de desmatamento com uma precisão cirúrgica, subsidiando com dados confiáveis o trabalho de cientistas, ONGs e órgãos de proteção. A tecnologia nos deu o dom da visão em larga escala. A gente já recebeu o Tasso Azevedo, fundador, coordenador geral do Map Biomas, aqui no podcast do Inova Social, para uma conversa sobre mudanças climáticas, monitoramento dos biomas e o futuro das nossas florestas. E agora você vai ouvir um trecho dessa conversa. Mas depois do episódio, vale a pena ouvir o episódio completo 134 do Inova Social. A gente consegue contar a história do país, da ocupação do país, né? Desde 1985, anualmente, com dados anuais, que são obtidos através de análise de imagem de satélite, e numa resolução de 30 metros, ou seja, cada pedacinho, cada unidade que a gente classifica são 30 por 30 metros, né? O Brasil você pode dividir em 9,6 bilhões de pedacinhos e cada pedacinho desse a gente conta a história ao longo dos últimos 39 anos, né?
Em poucas palavras, a gente consegue responder perguntas de vários tipos sobre como o Brasil foi se transformando ao longo do tempo, né? Por exemplo, quanto que o estado de São Paulo, por exemplo, perdeu de área de pastagens ao longo dos últimos 20 anos. E essas áreas de pastagens, o quê? Aí você consegue lá, pela história de todos esses pontinhos, a gente tem a história, entender que as pastagens foram sendo convertidas para áreas de uso agrícola, principalmente cana, soja e florestas plantadas. Por outro lado, as pastagens hoje são muito melhor manejadas em São Paulo. Então, tem mais produtividade, portanto, mesmo tendo diminuído a área de pastagem, não diminuiu a produção pecuária. Então, essas coisas você consegue obter a partir do momento que você entende o que acontece com cada pedaço do território. Esse projeto ele começou no Brasil, ele é todo gratuito, né? Todo mundo acessa os dados gratuitamente, inclusive os códigos com qual a gente produz esses dados, né? E isso permitiu que o MapBiomas hoje esteja em 14 países. Então tem redes em todos os países da América do Sul e também tem uma rede na Indonésia, que estão produzindo dados como a gente produz no Brasil nesses outros lugares. E daí o MapBiomas foi gerando também outros produtos, outras coisas que a gente monitora. A gente monitora a superfície de água do Brasil, mês a mês, monitora a superfície queimada, né? E por aí vai. Enfim, bastante produtos que são gerados e que são aí utilizados, né, pelos vários grupos, seja no setor privado, nos governos, na sociedade civil, que usam esses dados para gerar impacto, né? Na prevenção de desastres naturais, essa capacidade de antecipação salva vidas. Ferramentas globais, como o Flood Hub do Google, têm utilizado modelos preditivos de inteligência artificial para antecipar quando e onde inundações severas vão ocorrer. Em bacias hidrográficas ao redor do mundo, a inteligência artificial processa dados meteorológicos, topográficos e hidrológicos para tentar prever enchentes com até 7 dias de antecedência. No Brasil, essas ferramentas não trabalham sozinhas. Elas podem atuar em conjunto com o monitoramento público já realizado pelo CEMADEM, o nosso Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. E o objetivo final é criar alertas antecipados que cheguem diretamente aos celulares das populações afetadas, dando um tempo precioso para que as pessoas possam se proteger, reduzindo os danos ao patrimônio e preservando as vidas humanas, o mais importante. A promessa ambiental da IA é espetacular. Mas organizações que atuam há décadas na linha de frente da conservação têm chamado atenção para um erro conceitual comum: a tendência de confundirmos poder de processamento computacional com sabedoria ecológica, que são dimensões muito diferentes. A inteligência artificial funciona como um excelente exame de raio-x. O desafio é que o diagnóstico isoladamente não cura a doença. Uma plataforma de monitoramento via satélite tem a capacidade de mapear o desmatamento ilegal na Amazônia com detalhes milimétricos, mas o algoritmo em si não tem poder de polícia. A tecnologia não aplica multas, não embarga propriedades irregulares e não substitui a presença ostensiva do Estado e das equipes de fiscalização em campo. E, da mesma forma, enviar alertas preditivos de enchente aos celulares dos moradores é essencial, mas é algo que tem um impacto limitado se o município não dispuser de recursos adequados para a defesa civil e para planos de evacuação segura, ou se não houver políticas sérias de habitação e saneamento básico nas áreas de risco. Nesse contexto, existe o risco de que a inteligência artificial assuma o papel de um mero monitor passivo de alta definição, registrando os danos ecológicos sem intervir nas suas causas. E para a gestão pública, essa narrativa tecnológica pode ser muito conveniente. Muitas vezes é mais atrativo anunciar investimentos expressivos em supercomputadores e polos de inovação do que, de fato, agir. Então, apesar de todos os ganhos positivos que o avanço tecnológico pode trazer, ele ainda corre um risco de se tornar um álibi sofisticado que encobre e terceiriza a inércia institucional. E se o solucionismo tecnológico gera esse conforto de proteção ambiental, ele ganha contornos muito mais complexos quando entra nos pilares fundamentais do nosso cotidiano, na sala de aula, no posto de saúde e na assistência social. Na educação,
A promessa da inteligência artificial é a personalização do ensino. No mundo ideal, plataformas guiadas por linguagem natural atuam como verdadeiros assistentes da sala de aula. Pense num sistema capaz de mapear o exato ponto de dificuldade de um aluno em matemática e adaptar os exercícios só para ele. Ou algoritmos que corrigem a estrutura de dezenas de redações em poucos segundos. Não para dar uma resposta pronta, mas para guiar o estudante a desenvolver o seu próprio pensamento crítico. Aham! O grande objetivo ético disso tudo é o empoderamento do professor. A ideia é que, ao delegar as tarefas burocráticas para uma máquina, o professor recupera o seu recurso mais valioso, o tempo. Essa teoria é deslumbrante. Mas quando a promessa da tecnologia encontra a necessidade administrativa do Estado de cortar custos, o resultado pode esvaziar a pedagogia. Vamos olhar para a rede estadual do ensino de São Paulo. Até meados de 2024, existia a figura do professor curriculista, que era encarregado de montar aulas digitais. Segundo uma reportagem da Folha de São Paulo, assinada pela jornalista Isabela Palhares, esses profissionais tinham até então a meta de entregar 4 aulas por semana. Em nome da agilidade, a Secretaria de Educação decidiu integrar o ChatGPT na formulação desse material. A ideia era que a máquina lesse as diretrizes e gerasse o rascunho dos slides. O professor, que antes ocupava o centro da aula, foi deslocado para a função de leitor crítico, encarregado apenas de revisar o que o robô produziu e preencher as lacunas. O tempo livre para acolher os alunos aconteceu? Não. A mesma apuração apontou que, com a ferramenta, a cobrança passaria para pelo menos 6 aulas por semana, um aumento de 50% na carga, sob a justificativa da automação. Nesse cenário, a inteligência artificial que deveria ser usada para libertar o educador, acabou transformando esse profissional numa engrenagem de controle de qualidade, criando o que os especialistas temem ser a nova desigualdade educacional. Na escola onde a inteligência artificial é usada de forma correta, ela atua como um apoio de luxo para o educador. Onde isso não acontecer, o risco que ocorre é de entregar aos jovens um conteúdo genérico gerado às pressas pelo algoritmo. Para aprofundar essa discussão, nós conversamos com Ana Helena Altenfelder, presidente do Conselho de Administração do SEMPEC. Ana é pedagoga, mestre e doutora em Psicologia da Educação e atua há mais de 20 anos no SEMPEC, organização que tem no enfrentamento das desigualdades educacionais um dos eixos centrais do seu trabalho. E foi justamente por isso que nós quisemos ouvi-la. Porque quando a inteligência artificial entra na educação pública, a discussão não pode começar e terminar nas capacidades da ferramenta. Ela precisa passar também pelo projeto de educação que orienta o seu uso. Primeiro, perguntei a Ana onde ela enxerga as principais possibilidades da inteligência artificial na educação pública. Eu acho que a gente tem que pensar em 3 usos, né? O uso nos processos pedagógicos, nos processos administrativos e no apoio à formulação e implementação e monitoramento da política pública. Eu acho que a IA tem aí uma grande contribuição nesse sentido, né? Por quê? Porque ela permite a análise de dados e a localização desses dados, a correlação, que ajudam a pensar na política pública. Vamos pensar, por exemplo, na questão da aprendizagem, né? A gente sabe que os indicadores de aprendizagem, geralmente, eles vêm como uma média, e as médias não ajudam muito a entender, né, quem são aqueles alunos ou quais são aquelas escolas que mais precisam de apoio. No SEMPEC, nós temos como missão e sempre um foco muito grande no combate às desigualdades educacionais, né? E as médias, elas encobrem, muitas vezes, essas desigualdades, né? Você podendo usar a IA para tanto localizar, quanto para poder monitorar, acompanhar e até mesmo criar soluções, é possível uma agilidade para poder pensar em que escola eu preciso de um tipo de interferência, porque elas não são iguais, né? Quem precisa mais, precisa ter mais intervenção. E mesmo dentro das escolas e da sala de aula, ela pode, sem dúvida nenhuma, ajudar as escolas e os professores neste acompanhamento da aprendizagem. Então, eu acho bastante interessante. Para além do uso, vamos dizer, do dia a dia da sala de aula, né?
É interessante pensar, e acho que o MEC nós já temos muitas referências, Vitor, isso acho que é importante destacar. Muitas referências, tanto para o uso do IA nas escolas, tanto em legislação, nós temos várias legislações, quanto em normativas, em documentos do MEC. Nós temos os referenciais, recentemente foi publicado um outro material que ajuda a pensar. E o que esses materiais chamam atenção é que nós temos que pensar no uso da IA na escola, sempre em pensar aprendizado com a IA, né, como a IA pode ajudar o aprendizado, mas também aprendizado sobre a IA, né? E esse sobre a IA é interessante, porque ele envolve dimensões que não são só tecnológicas e nem técnico-pedagógicos, mas dimensões políticas e éticas, né. Então pensar sobre IA, que vai desde na direção da garantia do direito e da proteção das crianças e dos professores, né, que vai desde dados, mas também a gente não pode esquecer que nenhuma tecnologia é neutra, né. Então o que estão por trás desses algoritmos, quais são os valores, quais são as concepções, quais são as ideias, isso é uma questão importante de pensar, entender esses algoritmos, como é que a IA funciona, né. Eh, então são aprendizados importantes para não criar uma mitificação de que a IA resolve tudo e que ela é neutra, que ela não tem nenhuma interferência, e ela tem sim, né. E que, mais que tudo, é muito importante entender que a IA tem que estar subordinada ao projeto político-pedagógico da escola, ao Plano Estadual, Municipal, Nacional de Educação, às normativas. Quer dizer, a IA ela precisa ser construída e pensada, as ferramentas pedagógicas de IA, né, eh, subordinadas àquela intencionalidade que tem a escola, o professor e secretarias e mesmo o MEC, né. Senão, fica na mão das grandes empresas que produzem as plataformas ditar o que queremos e onde vamos chegar com nossas crianças, isso não pode ser possível. Existe aí uma mudança importante de perspectiva. Se a tecnologia precisa responder a uma intencionalidade pedagógica, então não faz muito sentido avaliar uma ferramenta apenas pela quantidade de coisas que ela pode conseguir produzir ou pela velocidade com que executa uma tarefa. A régua também precisa ser pedagógica. E é justamente quando essa discussão sai da política educacional e chega ao cotidiano da escola que essa diferença fica mais evidente. Por isso eu perguntei onde a inteligência artificial pode de fato ajudar o trabalho do professor e onde esse uso começa a atrapalhar. Eu acho que a gente precisa ainda, Vitor, entender melhor, isso é importante, frisar, né. A IA é bastante nova, ela está aí. Então, se por um lado nós não podemos negar, por outro lado, nós temos que ter um cuidado com esse uso, né. Não é porque, eu costumo brincar que nem toda inteligência artificial é inteligente, se você entender a inteligência no sentido dela estar voltada para o desenvolvimento integral dos alunos. Nós vamos ter uma IA que não é nada inteligente do ponto de vista pedagógico, porque ela não está promovendo esse desenvolvimento integral dos alunos, né. Eu acho que a IA pode ajudar sim, na sala de aula, o professor, vamos pensar no trabalho do professor. Ela pode ajudar no trabalho do professor, desde na pesquisa e na busca de conhecimentos, de informações, de outras referências. Ela pode ser um ponto de partida para o planejamento de aula, mas se a gente pede, já fiz essa experiência, se você pede um plano de aula para a inteligência artificial, não vem nada muito revolucionário, nem muito inovador, necessariamente, né. Se você faz a pergunta simples: "Me faz um plano de aula para desenvolver tal competência, tal habilidade, língua portuguesa, ano determinado", vai vir uma aula bastante padronizada, bem padrão, sem nenhuma inovação. Agora eu posso perguntar outras coisas que eu estou, eh, assim, me dê exemplos de músicas, me traga poemas, me traga outras possibilidades, como é que eu posso pensar isso? Quer dizer, tem uma pergunta, uma participação ativa do professor num raciocínio crítico e criativo para a IA efetivamente poder ajudar, né. Então, acho que na produção de material,
didático, na informação, até na organização de sala de aula, pode ajudar. Por exemplo, fazer um PowerPoint, ela pode ajudar, mas ela vai fazer um bom PowerPoint se você der o conteúdo e a intencionalidade pedagógica que você quer, né. Ela pode ajudar bastante, é uma questão que eu acho que a gente tem que prestar atenção na questão da inclusão, né, são ferramentas potentes na inclusão, se você pensar, desde transcrição de áudio, vídeo, mesmo para crianças com deficiência motora. Então, acho que ela pode sim, deve ser pensada, é um uso potente que deve ser pensado. Ela pode ajudar no desenvolvimento profissional do professor, né? Desde não só na pesquisa, nessa busca, mas em comunidades de aprendizagem, em busca de novas referências. Eu acho que essa é um outro, outra questão importante. E ela pode ajudar bastante na gestão da sala de aula e da aprendizagem. Eu sempre costumo, contar que eu já faz muitos anos, né, minha carreira como educadora, mas eu comecei a minha vida profissional como professora de educação infantil, depois fui durante alguns anos professora da sala de alfabetização. E eu usava uma coisa que a maioria das pessoas nem conhece mais, que chamava-se o papel ao maço. E lá eu fazia assim, uma anotação, porque para você quando você está fazendo a gestão de uma sala de alfabetização, você trabalha ora com as crianças com a mesmo, nível de aprendizado, ora você propositadamente deixa separado, você tem que pensar qual criança, se você vai dar atenção, não dá para dar atenção para as 25 ou 30 no mesmo dia, então você fala: "Olha, tal dia, quais são aquelas que precisam mais", tudo isso vai ser planejado. E eu fazia isso, e organizava e deixava na porta do meu armário, assim, aquele papel que me ajudava. Hoje eu fico pensando: "Puxa, se eu tivesse uma inteligência artificial, eu teria ganho muito mais tempo, um tempo que eu gastava e que é importante, que eu poderia estar estudando, estar lendo, estar preparando o material". Então essa questão da gestão, eu também acho isso é pouco pensado, pouco utilizado, mas eu acho importante pensar nessa possibilidade. Para as secretarias, é fundamental, sabe, conhecer melhor sua rede, conhecer as necessidades, poder pensar. Então, eu acho que são trabalhos que muitas vezes de análise de dados, de imputação de dados, que a velocidade da IA, ela faz o mesmo trabalho que fariam os educadores, mas é muito mais rápido, e sobra tempo para a parte, vamos dizer, mais criativa, que é aquilo que só os educadores podem fazer. Esse ganho de tempo traz um paradoxo interessante para a promessa de eficiência. Automatizar uma parte do trabalho pode abrir espaço para aquilo que depende do repertório, da criatividade e da experiência do educador. Mas também pode acontecer o contrário. A busca por eficiência avançar justamente sobre essa parte do trabalho. A diferença está em saber se o professor continua conduzindo o processo ou se passa a receber da máquina um percurso já definido. Foi a partir disso que eu perguntei à Ana o que podemos perder quando o professor deixa de ser o autor e passa a ocupar principalmente o lugar de revisor de conteúdos gerados por inteligência artificial. A gente pode pensar que a IA pode ter vários usos. Então, ela pode sim ser adotada de uma perspectiva de, vamos dizer, padronização, de mecanização, e de não envolvimento dos professores na elaboração, não leitura de contextos e de realidades. Ela faz alguma coisa padronizada, pronto, o professor só olha, revisa. Aí sim, aí é um risco, e esse é um risco real que precisa ser cuidado. Não é que ele não existe, né? Como eu disse antes, a tecnologia não é neutra. Essa, inclusive, pode ser a intenção do uso da tecnologia. Agora, ela pode também ser usada de outra forma. Por isso que a gente fala que é importante aprender, né, não só os alunos, mas os professores no seu desenvolvimento profissional sobre IA, para ele poder, os educadores poderem entender as possibilidades do uso e os caminhos que se pode ter adotando a IA, que é um caminho de uma educação e de um professor autônomo, criativo, que tenha seu papel valorizado, ou muito pelo contrário, né? O risco existe, sem dúvida nenhuma. E essa não é uma escolha que acontece em condições iguais para o mundo todo. Quando uma tecnologia entra num sistema educacional profundamente desigual, seus benefícios, seus erros e até seus vieses também podem ser distribuídos de maneira desigual.
Isso se torna ainda mais sensível quando pensamos em escolas com diferentes condições de infraestrutura e formação, e em tecnologias construídas a partir de dados que também carregam as desigualdades da sociedade. Então, para encerrar, eu queria olhar para esse futuro próximo. Como incorporar a inteligência artificial à relação entre professores e alunos sem fazer dela mais uma força de aprofundamento das desigualdades que a educação pública deveria combater? Desse futuro próximo, acho que assim, não se pode perder a perspectiva da questão da promoção da equidade e do enfrentamento das desigualdades. Seja por conta dos algoritmos, seja porque as escolas têm recursos e condições tecnológicas de formação diferentes. Então, nós temos um risco muito grande, concreto, da IA aumentar, né, as grandes desigualdades educacionais que nós temos, quando o que precisamos urgentemente fazer é enfrentar essas desigualdades. Então, é olharmos as políticas públicas de implementação de IA e os projetos com este olhar bem afiado e bem crítico, em que medida está promovendo a equidade e que medida está contribuindo para o aprofundamento das desigualdades. Talvez esse seja um bom critério para medir a promessa da inteligência artificial na educação. Não só considerar que ela torna o processo mais rápido, mais barato ou mais eficiente, mas para observar o que acontece com as pessoas e com as relações quando essa eficiência é colocada em prática. Porque uma tecnologia pode funcionar perfeitamente do ponto de vista técnico e ainda assim produzir um resultado social ruim. Ela pode economizar tempo e reduzir a autonomia, pode ampliar o acesso a recursos e, ao mesmo tempo, aumentar a distância entre quem tem condições de utilizá-los bem e quem não tem. Então, a promessa não está na ferramenta sozinha. Ela está nas escolhas que nós fazemos sobre onde ela entra, quais problemas ela deve resolver e quais limites nós não estamos dispostos a entregar à automação. O potencial da inteligência artificial no SUS é gigantesco. Pesquisadores já tentam cruzar dados do clima, mobilidade urbana e buscas no Google para prever surtos de dengue com semanas de antecedência. Mas a previsão de um algoritmo isoladamente não aplica ao fumacê, não compra medicamentos e não substitui o médico na unidade de saúde. Aplicar tecnologia preditiva sofisticada num sistema com infraestrutura e conectividade desiguais, sem antes resolver a base, pode apenas automatizar o abandono de quem já está à margem. E na assistência social, os dilemas atingem dezenas de milhões de pessoas. Programas de transferências de renda, como Bolsa Família, são o coração da nossa rede de proteção. E o uso de inteligência artificial para organizar e cruzar os dados do cadastro único é um trunfo monumental de governança. A inteligência artificial analisa milhões de cadastros rapidamente, garantindo a integridade fiscal do sistema e ajudando nas buscas ativas para incluir famílias de forma legítima. Mas a reflexão política que se impõe é sobre as escolhas por trás do design desses algoritmos. No Reino Unido, uma investigação do jornal The Guardian revelou que um sistema automatizado usado em benefícios habitacionais marcou cerca de 200 mil pessoas para uma apuração de possível fraude. E adivinha, 2/3 dos casos sinalizados eram perfeitamente legítimos. Pessoas que viram seu sustento ameaçado porque o algoritmo calculou mal as variáveis. Quando o erro humano ocorre, nós chamamos de burocracia ineficiente. Quando o erro é algoritmo e afeta milhares de pessoas de forma sistêmica, ele costuma vir blindado pela aura inquestionável de ciência de dados. No Brasil, os processos de averiguação em larga escala utilizam uma enorme capacidade computacional para localizar inconsistências nos cadastros. A integridade do sistema é vital, mas a reflexão que os pesquisadores propõem é sobre as nossas prioridades. Por que o esforço tecnológico do Estado tantas vezes acaba sendo direcionado com muito mais força para a fiscalização de falhas do que para a inclusão de quem está invisível? Quando o poder público automatiza decisões tão delicadas, ocorre um fenômeno sutil. A responsabilização política acaba se diluindo. Cria-se a sensação de que não foi uma escolha de gestão que cortou um benefício, mas apenas uma consequência fria e inquestionável de um, entre aspas, cruzamento imparcial de dados. Quando analisamos o monitoramento das nossas florestas, a possibilidade real de salvar vidas em enchentes, a otimização de diagnósticos médicos do SUS e as tentativas de empoderar professores com novos assistentes digitais, nós percebemos que a promessa do bem não é uma peça de ficção, ela é absolutamente tangível.
A inteligência artificial já provou ser o maior salto tecnológico em capacidade de análise da nossa história recente. Ela é uma aliada formidável na tentativa de resolver problemas que até ontem pareciam impossíveis de serem solucionados. Mas a maturidade exige que a gente reconheça o papel exato da tecnologia. Nenhuma promessa tecnológica acontece de forma isolada, flutuando magicamente no ar, ou na nuvem, que a gente citou no episódio passado. A tecnologia não opera no vácuo. A máquina aponta o desmatamento, mas não planta a árvore. A IA organiza a rede social, mas a empatia, o cuidado e o combate real à desigualdade devem partir do Estado e de nós enquanto sociedade. O perigo colossal não é a máquina alucinar uma palavra ou outra, é ela consolidar a exclusão sob uma máscara de falsa neutralidade matemática. A inteligência artificial não inventou a desigualdade, mas se não for aplicada com cuidado e intencionalidade de inclusão, ela pode dar velocidade hiperindustrial às assimetrias que nós já conhecemos. Enquanto a gente não encarar que o impacto social é, acima de tudo, uma escolha política, a promessa do bem corre o risco de ser apenas uma belíssima e revolucionária cortina de fumaça. Esse episódio fica por aqui, mas a nossa investigação continua. No próximo episódio, para que a inteligência artificial processe todos esses dados, ela depende de uma infraestrutura gigantesca. Centros de dados, energia, água e também uma força de trabalho humana que quase nunca aparece quando falamos sobre IA. Por trás desses sistemas que parecem funcionar de forma automática, existem pessoas classificando dados, moderando conteúdos e realizando tarefas essenciais para que essas tecnologias funcionem. E uma parte importante desse trabalho e dos recursos que sustentam essa indústria está no sul global. E a pergunta que fica é: será que no século XXI estamos reproduzindo uma velha lógica onde a água, energia, recursos naturais e trabalho ainda alimentam uma indústria global cujos maiores benefícios se concentram em outros lugares? E é essa a investigação do episódio 3, O Custo Invisível. Se você está acompanhando essa temporada, siga o Inova Social no seu tocador de podcasts favoritos e compartilhe esse episódio com quem também está tentando entender o que a inteligência artificial está mudando na nossa sociedade. Eu sou Andressa Giordano, esse episódio tem pesquisa e estruturação de roteiro minha, com argumento original meu, Andressa Giordano, e Vitor Vasques. A concepção e o desenvolvimento estratégico dessa temporada contam com colaboração de Gabriel Cardoso, gerente executivo do Instituto SEIB. A edição, a mixagem e o desenho de som são da Conlimão & Co., e o Inova Social é uma iniciativa do Instituto SEIB. Obrigada pela companhia, a gente se ouve no próximo episódio. Até lá, tchau!